Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente bater um papo. Se você puder já deixar aquele likezinho, vai ser de grande ajuda aí na divulgação do vídeo. Se você puder também hypar, de repente você tiver esse recurso disponível, vai ajudar a gente também. E claro, coloque o seu comentário a respeito dos assuntos que nós vamos falar aqui, porque o seu comentário é uma extensão desse conteúdo. Sempre gosto de dizer isso. E se você ainda não foi inscrito, se inscreva aqui no canal e vem fazer parte da nossa comunidade. Meus amigos, é o seguinte. Eu estava assistindo a Jovem Pan Esportes hoje e, coincidentemente, acabou entrando numa pauta que eu já queria trazer hoje à noite por um vídeo, agora à noite, sobre Campeonato Brasileiro, essa disputa ponto a ponto que principalmente Palmeiras e Flamengo vivem nessa competição especial. E basicamente a gente vê essa corrida desde o início da competição, né? Essas duas equipes agarraram ali no topo e ficaram. E consequentemente você teve o Flamengo vindo à frente, dava uma tropeçada, Palmeiras tropeçava também, agora Palmeiras passa um pouco, só que tem um jogo direto ainda, tem jogos importantes para acontecer. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês. Então eu vou trazer minha opinião aqui com a máxima sinceridade possível, de forma bem imparcial, como a gente sempre faz, para ter uma resenha bem legal, bem bacana, e utilizando também algumas referências, claro, de jornalistas aí que a gente acompanha no nosso dia a dia. Antes da gente ir lá para o assunto que deixou o Mauro César indignado com o pilhado, que tem a ver com isso também, então faz parte aí do nosso roteiro de discussão, eu quero colocar aqui a opinião do técnico Abel Ferreira sobre isso. Porque, obviamente, que após o jogo de ontem na coletiva, ele foi questionado sobre as possibilidades ali de quem seria o campeão do Campeonato Brasileiro, se o Palmeiras já estava ali começando a mostrar, dar um sinal de que pode ser o provável campeão. E o técnico Abel Ferreira afastou qualquer tipo de favoritismo. Nesse momento, a gente sabe que quem menos ficar com favoritismo, menos pressão sofre e, consequentemente, mais tranquilo consegue jogar. E olha o que o Abel falou. A verdade é que o título só vai ser decidido na última rodada. Adianta pouco olhar para a tabela agora. O que acho que é importante é os jogadores entenderem, sobretudo, os que têm jogado menos, é valorizar o trabalho deles. O que falo todos os dias, preparem-se. A única coisa que meus jogadores controlam é o treino e a preparação. Claro que fiquei contente por ter uma semana para trabalhar esse jogo. Então o Abel ele foi muito superficial sobre esse assunto ali da competição, né, do título do Campeonato Brasileiro. Ele falou que isso vai ser decidido na última rodada. Ah, Neto, você acha que isso faz sentido? Cara, a gente tá falando com pessoas que são experientes dentro do futebol, né? Então se ele tá sentindo na matemática, o Abel ele faz um modelo matemático do campeonato de ponto corrido. Então se ele tá sentindo que no modelo matemático dele, essa competição vai ser disputada na última rodada, vai ser definida na última rodada, ele pode estar certo. Ele pode estar certo. Talvez, próxima semana aí, a gente tem, sei lá, um revés do Palmeiras, Flamengo novamente chegando e encostando, tem um jogo direto ainda, que vai ser um jogaço, então tem muita coisa para acontecer. Lembrando também, pessoal, outro aspecto importante. Nesse momento agora, o Flamengo pega uma sequência de jogos mais difícil que a do Palmeiras. Só que depois isso inverte. A sequência final do Flamengo, ela é mais tranquila que a do Palmeiras. Aí o Palmeiras vai enfrentar o Cruzeiro, o Palmeiras vai começar a ter uma sequência mais desafiadora. Então, tudo pode acontecer. Agora vamos lá para a parte que era uma discussão sobre isso também, entre o Pilhado na Jovem Pan Esportes e o Mauro César. E o Pilhado ele estava falando sobre a força de vontade, o desejo, né, a entrega que a equipe do Palmeiras tem em campo. E entrega essa que às vezes falta ao elenco do Flamengo. Que às vezes o Flamengo parece que esfria, meio que tipo assim, sabe, simplesmente apaga e tem uma sequência ruim de jogos. E na hora que você acha que o Palmeiras
vai ter a sua sequência também, os caras ressurgem. E, obviamente, essa opinião do pilhado deixou o Mauro César incrédulo, indignado. E aí o Mauro César tomou a palavra e vamos ver o que o Mauro César falou aqui, tá? Créditos para Jovem Pan Esportes. Vou colocar o áudio aqui para não ter problemas com direitos autorais. Vamos lá. E o próprio Palmeiras teve jogos agora recentes, vamos recapitular. Perdeu pro Bahia, jogou mal. Né? Aí jogou com o Vasco, né? Aí o Vasco é um freguesaço do Palmeiras, né? Ganhou com o pé nas costas, erros grotescos da defesa do Vasco. Uma coisa é o Vasco mobilizado contra o Flamengo, outra coisa é o Vasco contra o Palmeiras. Carne assada, bem temperada, arrozinho, batata, uma delícia. O Palmeiras deitou e rolou. Aí jogou contra o São Paulo, o jogo da polêmica. Não fosse a arbitragem, na minha opinião, não teria vencido. Não teria vencido, não teria virado, nada daquilo teria acontecido. Ponto. Não quero voltar a esse assunto que já cansou. E na sequência pegou o Juventude e venceu. O Palmeiras também tem as suas instabilidades. Todos têm. O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians agora recentemente na Copa do Brasil. É essa coisa de frouxidão que você falou aí. Os torcedores do Palmeiras estavam reclamando. Porque perderam 2 vezes para o Corinthians em mata-mata. O Palmeiras acumula 8 eliminações ou fracassos em casa em mata-mata, sem contar a derrota do Botafogo, que não foi mata-mata, mas parecia do brasileiro. Então essa solidez que você fala, Thiago, não existe. O Palmeiras é um time normal, como outro time forte, mas é um time normal de seres humanos que fraquejam, que fracassam, que tem sucesso, de um técnico muito bom, que erra e que acerta, como qualquer um. Não existe essa fortaleza toda que você está falando. Os fatos não comprovam isso. Como o Flamengo também não é. O Flamengo bota no modo banana, o Palmeiras tem lá o modo dele também, que eu não sei qual é a fruta que se associa, mas que o Palmeiras também tem as suas fraquezas, tem. Todo time tem, cara. Todo time tem. Isso não existe. A não ser que o Palmeiras fosse assim, campeão brasileiro da Libertadores, do Paulista, da Copa do Brasil, não perde a 500 jogos, você fala, pô, esse time é uma máquina imbatível. Não é o caso. Não é o caso. Já nesse ano, 2 fracassos para o seu maior rival. Isso mostra que o Palmeiras tem suas fraquezas, como o Flamengo também as tem. Embora sejam 2 elencos muito fortes. E 2 técnicos que erram, que acertam. Como acontece. Por exemplo, o jogo da derrota do Botafogo no ano passado, na minha visão, foi um dos piores jogos do Abel Ferreira. Bem, pessoal, foi basicamente isso que o Mauro César questionou ali o pilhado, né, durante o programa. E, cara, qual que é a minha opinião sobre isso? Ó, eu tô um pouco com a ideia do Abel, certo? Mas sendo muito sincero com vocês, o Abel ele colocou essa resolução na última rodada. E pode até ser. Essas próximas semanas, elas são muito decisivas. Porque só nessa semana agora que vamos entrar, nós teremos um jogo do Flamengo, que é um clássico, e no próximo final de semana é Flamengo e Palmeiras, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. Então, 2 jogos extremamente importantes. Isso significa que daqui vai sair o campeão? Não necessariamente. Você tem 11, 12 rodadas ainda para acontecer, ou seja, são mais de 30 pontos. Só que, na minha opinião, pode começar a ilustrar, a esboçar muito bem quem tem ali a maior chance de se sagrar campeão no final do ano. Campeonato de pontos corridos, eles costumam ser imprevisíveis. Talvez o Palmeiras comece uma sequência de tropeços e o Flamengo volte, ou vice-versa. Ou as duas equipes continuam ali, né? Páreo a páreo. Não tem como a gente afirmar nada nesse momento. Sobre o que o Mauro César fala de que o Palmeiras é um time, digamos que de pessoas normais, de meros mortais também, eu acredito que sim. Várias e várias vezes a gente veio aqui em vídeos e criticou o péssimo futebol apresentado pelo Palmeiras. E sendo muito sincero com vocês, nesse momento, nessa altura do campeonato, se as coisas continuavam como estavam, eu achei que uma hora dessa o Palmeiras estaria, sei lá, em 4º, 5º lugar. Não achei que o Palmeiras estaria disputando a ponta ou estaria na ponta. Porque a gente viu como que o Palmeiras vinha performando mal. Então vamos observar. Beleza? Nada definido por enquanto, uma competição muito difícil e uma corrida muito divertida de assistir. Tamo junto, valeu, falou, até mais.